Fala pessoal, aqui é Gustavo do Fatos Rápidos. Fica ligadinho que você vai saber tudo sobre o Flamengo. Jogo de amanhã contra o Vitória no Barradão pela segunda rodada do Brasileiro. José Boto também falando sobre reforços. Siga, curta e compartilhe. Fatos Rápidos. Já o Flamengo tem retornos importantes para o jogo com o Vitória pelo Brasileirão no domingo. Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley trabalharam no Ninho do Urubu nesta sexta-feira e viajaram para a Bahia para se juntar ao elenco rubro-negro. O quarteto não estava à disposição da comissão técnica no jogo contra o Deportivo Táchira no meio da semana pela Libertadores. Por outro lado, Danilo segue fora com uma lesão na coxa direita. E o Flamengo venceu por 1-0, muito torcedor se queixando que o Flamengo deveria ter jogado mais na Venezuela, né? Eu acho que isso vai acompanhar a temporada do Flamengo, porque a nota de partida, como se fala na ginástica do Flamengo, é muito alta. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano, tem um treinador que já conquistou um título por essa equipe no ano passado, a Copa do Brasil. Espera-se demais e toda vez que o Flamengo entrar em campo, a torcida, especialmente a gigantesca torcida do Flamengo, vai esperar as melhores sensações possíveis. E talvez muita gente não tenha tido sensações como esperava ter depois dessa estreia, durante essa estreia na Copa Libertadores, mas o Flamengo venceu, o Juninho fez o gol, mereceu vencer o Flamengo, mesmo com as críticas do seu treinador e alguma outra reclamação por parte da torcida. Bom, estamos no assunto. Flamengo, confiança. Quem a renovou foi o atacante Juninho. Ele estava perseguindo uma bola na rede e achou de peito, inclusive, nesse duelo, a estreia rubro-negra contra o Deportivo Táchira em São Cristóvão. Eu estou falando muito do Jorge Jesus, seu compatriota, porque ele indiscutivelmente está na história desse clube, né? Como eu acho também que você tem tudo para entrar na história desse clube e já está entrando também. O Jorge Jesus, o Felipe Luiz, ele tem muitas coisas de Jorge Jesus? Pronto, eu trabalhei com o Jorge Jesus 6 anos. Ganhámos muitas coisas no Benfica, muita coisa mesmo. Fomos a finais de competições europeias, o que para um clube como o Benfica é bom naquilo que é a realidade do futebol europeu hoje, que não é a mesma dos anos 60, em que o Benfica ganhou a Liga dos Campeões. Sim. Conheço bem, é um treinador muito intenso, que vive o futebol 24 horas por dia. Nisso são os dois iguais. Em termos daquilo que é a concepção de jogo, tem algumas diferenças. Isso me perguntar a mim, e por isso eu tenho mais afinidade com o Filipe. Há coisas que eu gosto mais do estilo de jogo, da filosofia de jogo do Filipe, do que gosto do Jorge. Você pode dizer o quê? Principalmente a forma como ataca. De controlar um pouco mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que é bom também, não estou a dizer que é mau. Sim. Há nuances diferentes da forma como pensam, principalmente o jogo ofensivo. E eu estou te perguntando isso porque o próprio Felipe já disse que o Jorge Jesus é uma grande influência na carreira dele, o Simeone também, que foi um treinador, ele é muito importante, e muitos outros. Agora, voltando a falar do futebol brasileiro e de um assunto desagradável, principalmente para mim como brasileiro, tocar, né? Eu acho que você está percebendo, infelizmente, repito para nós brasileiros, que no nosso futebol aqui é um pouco difícil do pessoal pagar, comprou um jogador, vou pagar e tal. Isso é uma coisa que eu tenho a impressão que tem chamado a sua atenção nesse seu início de passagem aqui no futebol brasileiro. Não, realmente tem, até por questões práticas. Sim, pois é, você está sentindo na pele isso, né? Mas por outro lado, numa visão macro do futebol brasileiro, eu acho que é algo que os clubes têm que cuidar. Porque isto passava-se na Europa, lá está, algo que podem copiar da Europa, sim, que é bem, que é bom. Sim. Isto passava-se na Europa há 20 anos atrás, também havia muito clube que não... acontecia isso lá. Que também não pagava, que nem salários pagava. E aí a UEFA foi bem rígida, criou o fair play financeiro, não só por isso, mas também pela questão dos donos de clubes, que acho que é outra coisa que tem que ter atenção aqui com as SAFs, que é, por exemplo, o Manchester City,
que tem um dono multimilionário, Sim. gastar mais dinheiro do que aquele que gera. Não é porque o dono milionário vai meter dinheiro. Eu trabalhei num clube também de um dono milionário, que foi o Shakhtar Donetsk, e a UEFA andava lá sempre em cima a ver se nós gastávamos mais do que aquilo que era o income do clube, não é? E eu acho que isso é algo que tem que fazer aqui no Brasil, que é os clubes não poderem gastar mais do que aquilo que realmente têm, e depois terem que pagar. Sim. Porque isso é a coisa mais normal É. do mundo, é? Quando eu compro algo eu tenho que pagar, não posso não pagar, não é? E se não pagarem, sofrerem consequências, como na Europa. Na Europa hoje em dia, um clube não lhe paga, você faz uma queixa na UEFA e passado não mais de 2 meses eles fazem um transfer ban, que é nas próximas janelas, enquanto não regularizarem a situação, não podem comprar jogadores. O que faz todo o sentido e é a coisa mais normal, e hoje já ninguém na Europa discute isso. Sim. Paga-se. Sim, claro. Ou Comprou, então pagou. Exato. Ou então não tem dinheiro, não compra. Não é? Exatamente. E o Flamengo vai impondo medidas que causam uma reação em um ambiente futebolístico que se banalizou não fazer o pagamento, que é aquilo, ok, ou paga à vista ou garantia bancária. É isso. Foi uma ordem do Presidente, e para quanto a mim bem, que dentro aqui dos clubes brasileiros, porque aqui nós não podemos nos queixar à FIFA diretamente, porque há um órgão intermédio da Federação a quem nós temos que apresentar a queixa, e pelo que eu percebi demora muito tempo a deliberar sobre isso, porque para os clubes estrangeiros não temos problemas, porque se não pagarem, lá está, recorremos à FIFA e a FIFA dá um transfer ban rapidamente. Como isso não se passa aqui no Brasil, temos que nós impor medidas para que não fiquemos a ver navios, não é? Com o dinheiro e que nos paguem o que nos devem, ou seja, que é ou pagam à vista ou apresentam-nos garantias bancárias. Pois é, e é um montante grande. Que sim, dava para comprar alguns jogadores. Dava para comprar jogadores, né, Boto? Dava para melhorar ainda mais o elenco. Aliás, você citou o BAP, o presidente do Flamengo. Como é que foi esse contato e essa procura? Você estava lá na Ucrânia, na Croácia, né? Como é que se deu esse primeiro contato, esse convite, essa conversa, o projeto? Como é que houve essa relação? Um dia estava em casa e recebo uma mensagem do BAP que não conhecia. Sim. Eu não sabia quem era. E explicando que ia haver um processo eleitoral no Flamengo, que eu também não fazia ideia, embora acompanhe o futebol brasileiro, essa parte mais política, não me dizia tanto, que gostava de ter uma conversa comigo, se eu estava disponível para uma conversa. E essa conversa aconteceu passado 2 ou 3 dias, eu disse que sim, que certeza, e ele pediu algum tempo para pensar, explicou-me qual era o objetivo da conversa, o que é que ele pretendia de mim, e que estaria a falar com mais pessoas para isso, o que era perfeitamente normal. E passado, não sei, 2 semanas, 3 semanas, ligou-me a dizer que para avançarmos, eu estava disposto a isso, e pronto, a partir daí tínhamos reuniões quase semanais, sim, para discutirmos o projeto ou seja, quando eu chego aqui, não chego às escuras, não é? Já chegamos com uns meses de trabalho feito. Não é? E o que te seduziu a encarar esse desafio? A vir do outro lado do mundo e chegar aqui no Flamengo, no maior clube do Brasil? Dizer não ao Flamengo é difícil, não é? Nós, mesmo em Portugal e principalmente depois do Jorge Jesus aqui, as pessoas começaram a ter uma noção do que era o Flamengo, embora já tivessem, não é? Como um clube de maior dimensão do Brasil, da América do Sul, um dos maiores do mundo. E quando houve esse convite, rapidamente acedi, percebendo qual era o projeto, percebendo qual era a minha função dentro desse projeto, vir para o Flamengo, vir para o Brasil, que eu considero, já disse isto várias vezes, considero que tem um potencial
de venda deste produto que é o futebol, que não está tão bem explorado como devia, na minha modesta opinião. Eu costumo dizer isso, o Jesus disse isso uma vez e foi muito criticado. E eu dou-lhe toda a razão. Em termos de competitividade, em termos de ambiente nos estádios, a Liga Brasileira ou a Série A não fica a dever nada à Premier League. Nada. A nível de qualidade técnica dos jogadores, depois há que vender o produto. Sim. Há que vender o produto. E eu aqui vou dizer algo que e não é nenhuma crítica a quem tem gramados sintéticos. Eu ontem estava a ver o Palmeiras Botafogo. Sim. E estava a pensar do ponto de vista de um europeu que ligava à televisão e via aquela coisa castanha. Isto, a nível eu não falo dos méritos de jogar ou não no sintético, sei a minha opinião, mas a nível do espetáculo, um jogo que era o primeiro, o campeão e o segundo classificado do ano passado, salvo os 2 últimos campeões brasileiros, exato. A jogarem um jogo que até tinha alguma intensidade, tinha um cenário castanho. Sim. Não é bonito para se ver, não é bonito para ou seja, não é atrativo para quem não é brasileiro e que quer consumir este produto. Por isso eu digo, tendo cuidado com algumas coisas de como é apresentado o produto, eu acho que mesmo na Europa a Liga Brasileira tem tudo para cativar as pessoas, apesar da diferença horária. Vou dar um exemplo. Hoje em dia a Série A brasileira é muito vista em Portugal. Sim. Mesmo muito vista, apesar de horários que normalmente às vezes à madrugada, à meia-noite, à 1 e tal. Mas muita gente fica a ver porque é interesse, porque o Flamengo vai jogar com um time que está em último e não é garantido que ganhe, e isso não há muitas ligas assim. Se olharmos agora, se calhar há 5, 6 clubes que são candidatos ao título. Qual é a liga que tem 5 ou 6 clubes candidatos ao título? Não há, na Europa não há. Sim. Não há. Na Inglaterra ou é o Manchester City ou é o Liverpool, não sai disto, não é? Em Portugal então é os 3, nunca sai dos 3. Sim. Na Espanha ainda pior, é entre o Barcelona e o Real Madrid e o Atlético de Madrid de vez em quando aparece. Aqui não. Portanto, isto dá uma certa uma coisa diferente da Liga Brasileira, com a paixão da torcida, não é? Que ninguém gosta de estar a ver um jogo e parece estar no teatro, sem que não se ouve barulho nenhum. Sim. Aqui não, aqui tem esta paixão, que até no produto televisivo é atrativo. Mas depois ali a grama tem que ser verde, não é? Tem que ser natural. E tem que ser natural e tem que ser boa. E boa. Porque para o espetáculo televisivo é também importante isso. É importante para o espetáculo e para o jogo, mas para o espetáculo televisivo também é muito importante. Agora, eu acho que tem todos os ingredientes aqui para ser um produto vendável para o resto do mundo. É o MengoCast, o podcast do Mengão, recebendo José Botto, diretor técnico do Flamengo. Tenho certeza que você vai deixar o seu like, comentar bastante. A nação está aqui, né? Então é sucesso da audiência com a maior torcida do mundo. Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. Se inscreva aí na Flamengo TV, a mais querida, rumo à maior TV de clube do mundo. Ô Botto, você falou muito do Campeonato Brasileiro, né? Do produto maravilhoso que nós temos aqui a desenvolver. E a Libertadores da América? Porque você tem uma grande experiência com Champions. Mas agora começa a viver a sua experiência com a Libertadores da América, que é a nossa Champions aqui da América do Sul. Estou curioso porque era uma competição que eu acompanhava via televisão. Estou curioso para sentir também o ambiente que se vive, porque os jogos da Champions têm um ambiente especial na Europa. Quero perceber como é que é o ambiente aqui da Libertadores. Mas é realmente, pronto, é a Champions aqui da América do Sul. É uma competição que, como disse, também é bastante seguida na Europa. E onde nós também vamos entrar para ganhar, como não podia deixar de ser, o Flamengo sempre que vai é para ganhar. É verdade, e se ganhar, né, um dado histórico, será o
primeiro brasileiro a ganhar 4 vezes a Libertadores da América, porque até hoje muitos brasileiros foram tricampeões, mas nunca um time foi 4 vezes campeão da Libertadores. E o Flamengo é um dos que tem essa possibilidade junto com São Paulo e Palmeiras, que estão na disputa, né? É mais um peso histórico aí nessa... Era mais algo que não nos preocupa no dia a dia, mas que depois a nível histórico, e estes jogadores muitos deles já estão na história do Flamengo, mas aquilo que eu sinto no dia a dia, e isso dá-me uma confiança muito grande, é que eles não estão satisfeitos com o que fizeram. Querem fazer muito e muito mais, e isso é algo que nos dá uma confiança muito grande. Você já teve oportunidade de assistir partidas de futebol em estádios na Argentina, no Uruguai, viveu ali aquele clima mais de competição assim internacional? Não, brasileiros? Mais da competição local, né? Sim. Por acaso nunca vi nenhum jogo de Libertadores ao vivo, nunca vi nenhum, mas conheço a Argentina, a Colômbia, o Uruguai, conheço o ambiente dos estádios. Quando você voltar aqui ao Mengo Cash, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, você vai nos dar o seu relato, porque você vai perceber diferenças, porque aí entra a rivalidade, né, de Brasil e Argentina, entra a rivalidade Brasil-Uruguai. E, por exemplo, altitude, jogos acima de 2.000 metros, o Flamengo já vai enfrentar a LDU em Quito. É mais uma experiência nova. É uma experiência nova, porque isso não existe na Europa, porque ninguém joga a tanta altitude. Sim. Mas como digo, há uma equipa multidisciplinar que cuida dessas coisas todas. Nós estamos sempre muito atentos ao que se faz em termos de ciência do desporto, que atua para diminuir os efeitos disso, embora seja muito difícil, como é óbvio, mas também estou curioso, é algo que me desperta a minha curiosidade de perceber como é que é jogar acima de 2.000 metros de altitude. Minha gente, Vasco e Flamengo não é um jogo normal. Quem acompanha Vasco e Flamengo e quem já viveu Vasco e Flamengo em São Januário sabe bem o que eu estou falando. Quem achar o contrário é porque está querendo se iludir ou então é porque está sendo clubista ao extremo. Eu li até um comentário do cara seguinte: São Januário, o entorno de São Januário é maravilhoso. A torcida do Vasco fica ali reunida, todo mundo bebendo, fazendo churrasco, conversando, torcidas, né, de outros times vão para lá e ficam com a gente. Tudo isso é verdade absoluta. Acontece tudo isso em São Januário mesmo. É um baile em São Januário, dia de jogo. Do lado de fora é um evento à parte. Fica uma multidão ali, a torcida se divertindo, vivendo aquele clima, tomando a sua cervejinha, fazendo seu pré-jogo, churrascada rolando, gente realmente de outras torcidas ali, mas torcidas amigas. Torcida do Atlético Mineiro, torcida do Palmeiras, né? Torcidas que têm uma certa rivalidade com o Vasco não vão para lá, não. E a do Flamengo não vai mesmo, né, gente? Um dia é um sonho que eu tenho. E não entendo por que isso não acontece. Poderia acontecer. Por que não? Né? Vascaínos e flamenguistas juntos, no mesmo ambiente, tomando uma cervejinha, comendo um churrasco. Isso acontece em vários lugares. Eu mesmo aqui tenho vários amigos que são torcedores do Vasco da Gama. Nareba Vascão, meu vizinho aqui e tal, fica gritando aqui do lado e tal, aquela coisa toda. Convivemos pacificamente, mas no estádio vira um clima bélico, um clima nervoso, tenso, as pessoas acham que são super-homem porque está todo mundo no meio do grupo, mas não dá para acontecer isso em São Januário com Vasco e Flamengo. Se acontecer, seria maravilhoso. Por que não ter um Vasco e Flamengo em São Januário? Ótimo! O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário contra qualquer equipe, é o estádio dele, mas
No caso de Vasco e Flamengo, é um jogo diferente. É especial. A torcida encara de uma maneira diferente. O torcedor do Vasco não encara o jogo contra o Flamengo da mesma forma que encara o jogo contra o Botafogo, por exemplo. É diferente. O jogo contra o Fluminense, que tem até uma rivalidade grande entre Vasco e Fluminense, mas não é Vasco e Flamengo, né, gente? Não é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo é um dos maiores clássicos do mundo, uma das maiores rivalidades do mundo. E, infelizmente, nos últimos anos, se tornou uma rivalidade muito violenta, né, e pesada. E as cenas dos últimos anos demonstram isso. Vai ter briga em todos os lugares, vai ter briga no Maracanã, vai ter briga no Engenhão. Vai. Infelizmente vai. Porém, principalmente o Maracanã, ele fica numa localização melhor, porque em torno do Maracanã tem mais espaço. É mais fácil você chegar e é mais fácil você sair do Maracanã. São Januário e o Engenhão também é assim, só que o Engenhão tem a vantagem de ter estação de trem logo em frente ali. São ruas estreitas, os acessos são mais difíceis, né? O cara que vai para São Januário, ele tem que ir lá andando até a Avenida Brasil para pegar o ônibus dele, ou então vir aqui para dentro, né, no bairro Vasco da Gama, para sair lá em São Cristóvão. São ruas apertadas, ou seja, facilita a emboscada e facilita a briga, porque é mais apertadinho. E a história mostra isso, o que aconteceu lá já em várias ocasiões envolvendo o Vasco da Gama e Flamengo. Então é por isso, minha gente. Por isso, né? O Vasco tem todo o direito de jogar em São Januário, mas infelizmente contra o Flamengo a Polícia Militar não garante a segurança, considera um jogo de alto risco. Como no Rio de Janeiro o Ministério Público não determinou que tenhamos torcida única, Vasco da Gama e Flamengo será no Maracanã. Existiu a possibilidade de se jogar no estádio Newton Santos, mas estará ocupado no dia, vai ter show lá, Tiaguinho vai lá cantar, tardezinha, aquela coisa toda. Levar o jogo para São Luís, teve uma proposta ótima, mas aí seria mais uma viagem nesse calendário e tal. Se chegou no bom senso do seguinte, é Maracanã, meio a meio. Ih, olha aí, caiu, hein? Caiu a luz aqui, que desagradável. Vai voltar a luz? Garoto. E agora? Volta ou não volta? Acho que vai voltar. Voltou, firmou. Voltou. Vai ser no Maracanã. Chegaram a um acordo, né? O Vasco vai ter ali alguns benefícios, porque Flamengo e Fluminense administram o Maracanã. Estão negociando a participação do Vasco em algumas receitas específicas desse jogo, já que ele é o mandante. Também o pagamento do aluguel será feito de uma maneira diferente, e meio a meio, 50% para a torcida do Vasco, 50% para a torcida do Flamengo. No segundo turno, a mesma coisa. Maracanã, meio a meio, 50% para o Vasco, 50% para o Flamengo, e aí o Flamengo terá, né, todos os benefícios que já possui por ser o administrador do Maracanã. Então, galera, os vascaínos ficam chateados e tal, vascaínos que recentemente tanto lutaram para jogar no Maracanã. Não é verdade? O Vasco não lutou tanto para jogar no Maracanã? O Vasco não é para todos? Então, o Maracanã não é para todos? Então, será para Vasco e Flamengo. Jogarão lá no dia 19 de abril. E que ele seja um grande jogo de futebol. Beleza? Deixa eu ver se tem comentário aqui da galera sobre isso. Vamos ver. O que a galera tá falando? Tem um superchat aqui, mas é sobre outro tema. Deixa eu ver aqui. Imagina se acontece outro 6-1
não é toda hora que acontece isso, né? Aconteceu recentemente, né? Deixa eu ver aqui. Comentários, tem uns comentários aqui meio sem noção. Olha aqui esse depoimento aqui, ó. Manuel Vieira. Boa noite, João. Na minha família não fazemos mais festas em jogo Flamengo e Vasco. A festa termina antes da hora. Imagina quem não é família. Infelizmente, a coisa foi para um caminho muito ruim, né? E aí o caminho do fanatismo que leva à violência entre família. Né? Você imagina exatamente, né? Alberto Barroso. Olha isso aqui. Se o Pedrinho aceita a torcida única em São Januário, que essa torcida seja do adversário. Que tal? Que tal que isso aí não existe, meu amigo Alberto Barroso? Porque o mando é do Vasco, o Vasco queria jogar no seu estádio e se precisasse com a torcida única, que obviamente seria do Vasco da Gama, que é o dono da casa. Então, me perdoe, mas não faz o menor sentido o seu comentário, pelo menos na minha opinião, né? Com todo o respeito que eu tenho a você. Tem coisas aqui que eu não posso colocar no ar, não posso colocar comentários, que são comentários com palavrões, são comentários assim que menosprezam, né, que ofendem a instituição, tanto o Vasco como o Flamengo, as pessoas. E eu não vou fazer isso aqui, né, cara? Eu não vou fazer isso, eu não vou ficar alimentando isso, esse ódio, essa raiva. Eu não vou fazer isso aqui. Então, se você quiser comentar e ter o seu comentário registrado aqui, não apela, não parte para essa bobagem aí de ficar xingando, denegrindo, ofendendo um clube, outro clube, alguma pessoa, porque aí não vai rolar, você vai ficar falando sozinho. Aqui onde eu moro também, Sandra, está chovendo bastante. Todos os clássicos do Rio de Janeiro têm que ser no Maracanã. Red Black. O Botafogo faz clássicos no estádio Newton Santos. O Engenhão é um estádio que ele tem condições para receber clássicos melhor do que São Januário, porque tem uma estação de trem na frente, o acesso exatamente por isso é melhor, porque tem essa facilidade do transporte do trem, né? E embora você tenha ali ruas estreitas em volta, como em São Januário, mas você tem outras zonas ali de escape para a Avenida Dom Helder Câmara, para a linha amarela. Então, o acesso do Engenhão, que também não é dos melhores, eu considero que ele seja melhor do que o de São Januário. O melhor de todos nesse aspecto, sem dúvida alguma, é o Maracanã. Né? O Maracanã é demais. Edna Barbosa, o Flu anunciou Renato Gaúcho como técnico. Sim, anunciou, já começou a trabalhar, estreia domingo contra o Bragantino, e eu achei uma ótima contratação. Acho que tem história no clube, né, como jogador, como treinador, e para o momento do Fluminense, acho que o Renato, com o estilo dele, pode acrescentar muito, será muito bem recebido pelo grupo. Thiago Silva, que é a grande liderança hoje do elenco do Fluminense, recebeu o Renato de braços abertos, e acho que ele pode fazer lá um grande trabalho. Certo? É isso aí. Muito bem! Outro tema da live. A tropa de elite está de volta, hein? Mas ela ainda não está de volta por completo. Ainda faltam integrantes da tropa. A tropa voltará toda para o comandante Felipe Luiz em breve. Faltará Pedro, que está perto de voltar, Danilo, que já deve estar à disposição semana que vem, e o Vinha, que vai demorar mais um pouquinho. Enquanto o Vinha não vem, foram e já estão em Salvador, junto com a delegação do Flamengo, que já chegou na capital baiana, Gerson,
Arrascaeta, Wesley e Plata. Eles já estão recuperados e devem ser utilizados pelo técnico Felipe Luiz na partida de domingo contra o Vitória, 18h30 em Salvador, que eu vou transmitir na Flamengo TV, a mais querida, com toda a nossa equipe. Então o Flamengo terá esses retornos importantes. O Gerson e o Arrascaeta fizeram muita falta, porque o time do Flamengo, com a formação colocada pelo Felipe, nos jogos contra a Internacional e Deportivo Táchira, demonstrou em alguns momentos uma dificuldade na construção das jogadas, né? E esses jogadores, eles têm essa característica de fazer mais isso. O Arrascaeta é um especialista em achar aquela bola, aquele passe. Ele estando bem, em forma, recuperando a sua condição, vai ser um cara que vai agregar demais o time do Flamengo, que procura realmente alguém para esse espaço de campo, para ser uma opção a mais no elenco. E o Gerson voltando, além da bola que ele tem, a liderança que ele exerce hoje no time do Flamengo, são retornos importantíssimos. O Wesley, né, é um cara que a gente não precisa nem falar, né, pelo momento dele, é o principal lateral direito brasileiro hoje. Você pode pegar os laterais daqui e lá de fora, brasileiros. O Wesley é o principal lateral direito, né? Deve ter aí uma sequência da carreira no futebol da Europa, deve ter outras chances na seleção brasileira. E o Plata é um jogador importantíssimo também no elenco, pela sua versatilidade, pela sua individualidade, pela sua capacidade de drible, né, de presença na área. Então o Plata realmente é outro jogador importante que já tem história para contar no Flamengo. Então o Felipe Luiz, ele ganha esses 4 retornos importantíssimos: Gerson, Arrascaeta, Plata e Wesley. Os 4 vão começar jogando? Não sei. Principalmente o Arrascaeta, que vem aí de uma lesão um pouco mais séria, depois de uma operação no joelho, demonstra um pouco mais de dificuldade na parte física. Não sei se o Arrasca começa jogando, mas ele estará à disposição. O Gerson, o Wesley e o Plata têm grandes chances de começar jogando no domingo contra o Vitória, 18h30 lá no Barradão. Olha aqui, nós temos 2 superchats, hein? Vamos ver aqui, ó. Pati Oliver, R$5. Você já percebeu a diferença, não só tática, mas também em campo, do Felipe Luiz para o Abel? Felipe Luiz é um lorde, até nisso o Mengão faz a diferença. O Felipe Luiz e o Abel Ferreira, eles têm estilos opostos, eu diria. Eles são completamente diferentes. Um cara que tem um estilo mais parecido com o Felipe Luiz, mas mesmo assim não é igual ao Felipe Luiz, e que talvez fique ali no meio termo entre Felipe Luiz e Abel, é o Rogério Ceni. O Rogério tem dado entrevistas excelentes também no pós-jogo lá no Bahia, e junto com o Felipe Luiz ele tem se destacado nisso aí. As entrevistas do Rogério são muito boas, mas o Felipe Luiz realmente ele mostra a cada dia que ele é muito diferente e tem um caminho aberto pela frente para se firmar como um grande treinador de futebol. Ele já é uma realidade como treinador. Pati Oliver manda outro superchat aqui, muito obrigado, Pati. Ou seja, na beira do campo, o europeu é o Filipinho. 0 gritaria com a arbitragem, 0 cartões, saudações rubro-negras. Eu não gosto de situar assim por região, né? É americano, é latino-americano, é europeu. Eu acho que existem europeus que são mal educados, existem europeus educados, existem americanos educados, americanos mal educados, asiáticos da mesma forma, africanos, né? Gente da Oceania, mas realmente são estilos completamente diferentes. Beleza, galera? Então é isso. Olha aqui, chegando agora, teremos força total no próximo jogo? Adriana, olha, Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley embarcaram para Salvador, já estão com a delegação e estão à disposição do Felipe Luiz. Então o Flamengo, que tem como prioridade na temporada o Campeonato Brasileiro, com certeza contará com esses jogadores para a partida de domingo. Um acréscimo bem grande
em relação aos 2 jogos recentes que o Flamengo não contava com eles. O Danilo ainda não está à disposição, o Pedro está perto de voltar e o Vinha vai demorar mais um pouquinho. Siga, curta e compartilhe. Fatos Rápidos.